Bem-vindos ao curso de Controle Dinâmico Motor de Corrente Contínua com Excitação Independente. Meu nome é André Ferreira, sou professor da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora. Bom, os objetivos principais desse curso são modelagem dinâmica do motor CC, projeto controle de corrente, velocidade e posição, construção e teste de um protótipo para verificação experimental do sistema. As características operacionais e aplicações típicas do acionamento de motores CC são uma regulação precisa de velocidade, mesmo sob condições de carga para uso em máquinas de papel e esteiras, aceleração e desaceleração ajustáveis para aplicações industriais como exaustores e tesouros rotativas, e conjugado constante para uma ampla faixa de velocidade para a tração de veículos como carros de golfe, metrôs e navios. Nessa figura é ilustrado o desenho esquemático da estrutura para acionamento do motor contínuo de ímãs permanentes. Nesse caso, é ilustrado para representar o motor tão somente o seu circuito de armadura. Nesse circuito de armadura, a gente tem aqui a presença da resistência e indutância da bobina, bem como uma fonte de tensão induzida que representa a força contra-eletromotriz da máquina. Associado aqui ao eixo, a gente tem duas polias aqui, essas polias aqui representam um sistema de transmissão mecânico de raios R1 e R2. Poderia ser engrenagens com quantidade de dentes N1 e N2. Acopladas ao eixo desse motor, a gente tem aqui um encoder. Bom, esse encoder aqui ele permite fazer a leitura de velocidade a partir de um sistema formado por um diodo emissor de luz e um fotossensor. Quando a luz atinge esse fotossensor, ele gera uma transição de borda aqui. Quando está sem luz, há uma outra transição de borda. Com isso, me permite verificar qual que é a velocidade desse motor. Se eu sei qual é a velocidade, eu ainda consigo fazer o quê? Determinar qual que é a posição que esse motor percorreu. Bom, esse motor é alimentado em seus terminais por uma fonte de tensão, cujo valor vale uma tensão VT. Se essa tensão for constante, esse conjugado eletromecânico vai ser constante, portanto, a velocidade de giro desse motor vai ser constante. Para produzir uma velocidade variável, é necessário que essa fonte de tensão varie. Para produzir uma tensão variável, aqui eu vou utilizar o quê? Um atuador. É esse atuador que eu vou ajustar o funcionamento dele para variar o valor de tensão, e com isso eu posso ajustar o valor de conjugado ou de velocidade de giro ou ajustar a posição dessa minha máquina. Bom, esse atuador tipicamente pode ser tanto um amplificador operacional de potência quanto um conversor Chopper do tipo classe E. Nesta figura é representado o motor de corrente contínua com excitação independente, com um detalhe: agora a gente tem um circuito aqui de campo. Isso quer dizer que meu dispositivo agora tem 4 terminais. Os terminais para alimentação da armadura e os terminais para alimentação do circuito de campo. O circuito de campo é representado aqui por uma resistência em série com uma indutância nesse circuito. Esse tipo de aplicação ela é bastante interessante pelo seguinte: ela me permite variar as curvas de conjugado velocidade e potência velocidade da minha máquina de uma forma bastante interessante. Se a gente for observar a curva, a gente tem que o conjugado da máquina ele é mantido constante, enquanto que a potência cresce linearmente com a velocidade até o valor máximo de potência da minha máquina. Depois desse valor, que eu atinjo o valor da potência nominal da máquina, eu não posso continuar a aumentar o valor de potência.
Ela tem que saturar a potência. Bom, mas potência é o conjugado vezes a velocidade. Se eu quero continuar a aumentar a minha velocidade, o que eu preciso fazer é decrescer o valor do conjugado de tal maneira que a potência permaneça constante. A maneira como eu tenho para fazer isso é reduzir a corrente de campo do meu motor. Quando eu faço essa redução da corrente de campo, há uma redução do meu conjugado eletromecânico de tal maneira que a potência permaneça constante. Essa região é chamada uma região de enfraquecimento de campo. Nesta figura é ilustrado o diagrama para acionamento do motor de corrente contínua com excitação independente. São utilizadas duas estruturas do tipo ponte H para alimentar o circuito de armadura e o circuito de campo do motor. Cada uma dessas pontes H aqui me permite variar o valor médio de tensão aplicada ao terminal da máquina ou tensão aplicada ao terminal do campo da máquina. É a partir do comando desses interruptores que eu consigo variar o valor médio dessa tensão terminal. A técnica utilizada para fazer isso se chama modulação por largura de pulsos, ou amplamente conhecida como PWM. Neste diagrama, é importante observar que a gente tem um circuito para alimentação do circuito de armadura do motor e o circuito para alimentação do circuito de campo do motor. Bom, associado ao eixo desse motor, a gente tem aqui um taco gerador. Esse taco gerador é quem permite fazer a medição de velocidade. Para filtrar as altas frequências, a gente usa um filtro passa-baixa aqui. Então, eu vou comparar o valor de referência de velocidade com o valor de tensão medida. Isso vai me dar um desvio em relação ao valor de referência. Bom, eu vou utilizar um controlador de velocidade para me gerar um valor de referência de corrente. Eu limito a taxa de variação dessa corrente e o valor máximo dessa corrente para que o motor opere dentro dos limites seguros de operação. Essa referência de corrente agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou comparar ela com o valor medido da corrente. Novamente, eu tenho um novo valor lido que vai me gerar o quê? Vai me gerar uma referência de corrente a partir de um controlador de corrente. Esse valor de referência de tensão aqui é usado dentro de um circuito de modulação por largura de pulso, que nada mais faz que é comandar os interruptores da nossa ponte H, que vai ajustar o valor médio dessa tensão terminal aplicada ao meu motor. Portanto, a gente tem um sistema aqui com duas malhas, uma malha interna de corrente, que é uma malha bem rápida para efeitos de controle, e junto uma malha externa de tensão desse sistema. Além desses dois controladores aqui, eu tenho um outro controlador aqui, que é formado por essa malha aqui. Essa malha aqui, ela vai ajustar para mim a minha corrente de campo que está sendo aplicado no motor. Exatamente para fazer aquele controle do enfraquecimento de campo. Para tal, eu faço uma estimativa da tensão induzida no meu motor. Eu vou pegar o valor da corrente, multiplicar simplesmente pela corrente IA, diminuir esse valor da tensão terminal, isso vai me dar uma estimativa da tensão induzida da força contra a eletromotriz. Vou comparar com uma referência.
o meu controlador de campo vai me gerar um sinal de referência de tensão que vai ser usado no meu circuito de modulação por largura de pulso, de tal maneira que eu consiga variar o valor médio da tensão aplicada nesses terminais e ajustar assim, dessa maneira, a corrente de campo aqui, ou seja, eu vou conseguir fazer um controle para o enfraquecimento de campo do meu sistema automaticamente.